tirando essa imperfeição. Não é que nós vamos tirar a perfeição de Deus, mas dentro do conceito teológico, dentro do conceito bíblico, eu estou fazendo isso aqui, colocando o Filho como menor, vamos supor, o Pai, e também menor que o Espírito Santo. Então, acabou a perfeição dentro do conceito. Deus é Deus, ninguém pode mudar Deus porque Ele é imutável. Mas dentro da doutrina, dentro do conceito, a partir do momento quando eu faço isso aqui, essa unidade que é perfeita, esse único Deus, queridos, eu estou querendo bagunçar com aquilo que a Bíblia ensina. É onde os testemunhos de Jeová têm trazido muita confusão na cabeça de cristãos, fazendo justamente isso daqui. Eles pegam aquilo que é uma unidade perfeita e tentam dizer, não, é um só. Único é diferente de um. Dentro daquilo que nós mencionamos, o que o pastor Gideon pediu, que foi falado na... Se tiver mais alguma coisa aí dentro, pode falar. No curso, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia, por favor. Nós não temos, mas eu quero que alguém leia aí 1 João capítulo 5, versículo 20. 1 João capítulo 5, versículo 20. E queridos, olha esse texto bíblico. E se alguém tivesse uma versão bíblica da Torre da Vigia ou dos Testemunhas de Jeová, o pastor Gideon vai buscar. Ele tem a dele lá no carro. Quem achou 1 João 5, 20 pode ler. 1 João 5, 20. Também sabemos que o Filho de Deus é vivo, e sem dar entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Olha, se alguém tem outra versão bíblica aí, por favor, leia. Sabemos também que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A nossa vida está unida com o Deus verdadeiro, unida com o seu Filho, Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e esta é a vida eterna. Queridos, uma das coisas que, se eu aprendi certo na língua portuguesa, se eu aprendi correto, se eu estiver errado, pode ler, pastor. Fala, irmãos. Tradução do Vitor Cristiano. Esse é a falsa escritura. Mas vendo na falsa escritura está escrito, capítulo 5, versículo 20. Mas sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu capacidade intelectual para podermos obter conhecimento do verdadeiro. E nós estamos em união com o verdadeiro por meio do seu Filho Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Obrigado, pastor. Se a Bíblia dos Testemunhas de Jeová, irmãos, a própria Bíblia deles entra em contradição com o que eles estão ensinando. Mas o que eu quero mostrar uma coisa aqui para os irmãos. Eu aprendi no colégio, a gente utiliza para quem está perto. Joel, faz favor aqui. Se eu vou falar do Joel, eu vou dizer, esse menino promete muito. Esse porque ele está perto de mim. Mas de repente eu vou falar acerca de um irmão, vamos supor o irmão que está lá atrás, eu vou dizer, aquele irmão, aquele está distante, obrigado. Aquele está distante. O próprio texto bíblico, quando ele está falando acerca de Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele chega a dizer, este. Por que ele falou este?
Porque anteriormente ele estava falando de Deus Pai. Depois ele fala do Filho de Deus. Aí ele diz, este quem? O Filho é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Queridos, se nós não atentarmos para o que nós entendemos da língua portuguesa, da língua que nós falamos, nós podemos ser iludidos facilmente. Porque esse é próximo, aquele é o mais distante. E primeiramente ele estava falando de quem? Na linguagem do entendimento deles, Jeová, o Pai. Aí fala de Jesus Cristo e depois a própria Bíblia deles diz, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É isso que eu aprendi na língua portuguesa no colégio. Esse é quando você está falando de algo que está mais próximo do teu assunto. Aquele é o que estava no assunto mais anterior. Se eu estiver errado, eu quero aprender o correto. Mas eu aprendi isso na língua portuguesa. O pastor Gideon foi professor muito tempo. Está errado isso? Queridos, então dentro dessa unidade composta, eles mostram esse equívoco, esse para aquele. Volto a dizer, coisa diferente. Mas nós temos, como nós vimos no livro de Romanos, dentro da própria natureza, nós temos muitas coisas que mostram a essência que nós podemos entender da Trindade. Por exemplo, existe uma figura no dia a dia, principalmente das irmãs aí na área da culinária, que é chamada de ovo. Aí a irmã vai fazer aquele bife de olhão, né? A irmã vai fazer o bife de olhão, a irmã pega o ovo e frita. O ovo é constituído de quê, irmãos? Vamos lá. Casca, clara e aí você come a casca. Só que quando você pega, você diz, isso aqui é um ovo. Só que ele tem casca, ele tem clara e tem gema. A mesma coisa acontece com você. De acordo com o que Paulo ensina na Bíblia, acerca da tricotomia, para quem acredita na tricotomia, eu creio na tricotomia. Porque a Bíblia é muito clara quando diz, seja todo o vosso espírito, alma e corpo irrepreensível, preservado para a vinda de Cristo. Então Paulo diz que eu tenho espírito, eu tenho alma e tenho corpo. Na própria estrutura humana, no próprio ser humano, é mostrado três formas, três coisas em um só. Vocês olham para cá, vocês veem Cícero. Eu olho para vocês e vejo só o pastor João, eu vejo só o irmão aqui, desculpa não sei o nome do irmão, eu vejo só o Joel, mas ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. Eu olho e só vejo o corpo. Quando o pastor Gideon falou da essência de Deus, ele diz, Deus é espírito. Se Deus é espírito, não tem forma. O único que passou a ter forma foi Jesus Cristo, porque se fez homem. Então hoje, irmãos, hoje, na visão que muitas pessoas têm da revelação de Deus, eu vi Deus, ela passa a ter uma visão do Cristo que se fez homem. Mas ela não vê a essência de Deus. Ela vê o homem que Deus se encarnou, Deus foi gerado homem para se manifestar ao ser humano. Manifestar no sentido de dar a conhecer. Então a Trindade, ela dentro do conceito que nós temos na Bíblia, se você diminuir Filho, diminuir Pai ou diminuir Espírito, ou tentar neutralizar, o Pai dificilmente não se encontra, como já foi explicado, dificilmente se encontra a doutrina aí querendo neutralizar Pai, mas encontra-se tentando neutralizar a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Pode ser feito isso na cabeça dele, mas na doutrina bíblica e no conceito que Deus é, ninguém consegue fazer, irmãos.
Ninguém consegue fazer. A grande realidade que nós temos é que a própria natureza, aquilo que Deus criou, aquilo que Deus deu entendimento e conhecimento ao ser humano, para que nós possamos entender acerca de Deus, que Deus se manifestou, Deus se revela de muitas maneiras. Dentro da própria natureza nós temos muitas coisas que nos ajudam a entender acerca da doutrina da Trindade. Pastor, obrigado.